Jonas capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Do 1 ao 17. Profeta Jonas, final do Antigo Testamento. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar cargas que estavam no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre no navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que vês o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornar cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereças por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo o Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Talvez nós vamos falar de um profeta que tentou fugir do chamado de Deus, fugir da tarefa que Deus deu. Deus falou com ele, Deus chamou pessoalmente, Deus o vocacionou, mas ele fugiu, ou ele tentou fugir. Constantemente na sua vida foi uma fuga para desobedecer uma ordem que Deus tinha dado. Talvez quando nós falamos de Jonas, nós damos muita ênfase nos milagres, nós falamos muito de Jonas, falamos de quem Jonas fez, a desobediência, a impaciência. Muito se é falado do livro de Jonas, porque às vezes Jonas parece ser o principal personagem do livro, mas não é Jonas, é o próprio Deus. É a história de Deus desejando redimir um povo, anunciar a sua mensagem ao povo,
E Deus vocaciona um homem e esse homem tenta fugir. O livro conta a história de um Deus que ama um povo, que quer salvar um povo, e alguém tenta fugir desse plano eterno do próprio Deus. Esse é o livro de Jonas. Eu sei que toda vez que a gente fala Jonas, a gente lembra logo da baleia, né? Porque a gente aprende tudo que é baleia, né? Porque tudo é a baleia de Jonas. Talvez esse seja o menor símbolo, seja o menor das atitudes que teve ao decorrer dessa história. O maior milagre que aconteceu, a maior tarefa que se tinha para cumprir neste livro é a conversão em massa de um povo pagão, de um império opressor. Esse era o maior milagre. Na verdade, não teve só um milagre da baleia. Vou falar baleia porque todo mundo fala que é baleia, né? Ninguém sabe, é um grande peixe. Mas teve muitos milagres. E aí, então, a gente trata dessa maneira, simplesmente para falar do peixe, para falar, será que isso aconteceu? Será que isso aconteceu? Ai, meu Deus, é isso mesmo. Tinha peixe desse tamanho, não tinha peixe desse tamanho. Aonde era essa cidade? Para onde que esse barco ia? E assim vai surgindo esses questionamentos que só servem para tirar o foco do propósito que é o livro, que é a mensagem de um Deus que quer redimir um povo. Talvez esse livro é o único do Antigo Testamento que a ênfase de Deus ela é direta para a salvação de um povo pagão extra-Israel. É o único livro que Deus envia um profeta, um missionário, para outra nação que não seja Israel. Isso não significa que Deus não queria que as outras nações conhecessem esse poder, mas eles precisavam vir e adorar o Deus de Israel em Israel. Esse é o único livro em que Deus tem uma mensagem para o profeta ir fora de Israel. E talvez isso seja uma das principais dificuldades que Jonas teve. Talvez isso seja uma das principais dúvidas que ele teve. Talvez a gente trata Jonas como alguém que deu uma desculpa esfarrapada. Como pode alguém não obedecer a Deus? É algo tão óbvio. Deus falou, tem que obedecer. Eu não sei se você já se sentiu melhor do que Jonas. É óbvio que eu acho que deve ter se sentido. Onde já se viu? Eu não desobedeceria. É Deus falando para mim por que eu ia desobedecer. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você já arrumou alguma justificativa para não obedecer a Deus? Você já deu alguma desculpa bem das esfarrapadas para falar assim, Deus, não dá? Você já arrumou alguma justificativa do tipo, não posso. Faz tempo que eu não almoço tranquilo com a minha família. Já usou desse tipo de justificativa? Talvez você já usou algumas justificativas para não fazer aquilo que Deus quer. E aqui, o propósito direto era uma mensagem de arrependimento e de salvação. Talvez você já arrumou alguma justificativa para não falar isso. Talvez a justificativa que você falou assim, quero dormir sossegado, vão me dar muita dor de cabeça, eu vou ficar quieto. Talvez estou dando justificativas que vocês falam assim, não, essa daí até que é muito fraca, essa até que eu nunca usei nenhuma dessas justificativas. Mas talvez uma justificativa do tipo, vou perder emprego, vou ser perseguido pelos meus vizinhos. Está disposto a anunciar? Afinal de contas, é uma justificativa até um pouco mais, com grandes consequências, né? Até a gente avalia e acha algo tão plausível. O problema é que a gente sempre acha que as nossas justificativas são melhores que a dos outros. O nosso problema sempre é melhor do que os outros.
A nossa dificuldade sempre é maior do que a dificuldade do outro. Então a minha justificativa é verdadeira, a do outro nem sempre. Então se Jonas desobedece a Deus, esse cabra devia entender que não dá para desobedecer a Deus. Mas a minha justificativa de querer dormir um pouco mais é plausível, porque afinal de contas meu corpo não reage muito bem. E você não sabe o quanto eu sofro quando eu não durmo bem. Nós sempre trazemos justificativas muito maiores e mais importantes para nós do que comparado aos outros. Porque sempre a do outro é menor do que a sua. Sempre a justificativa do outro não é tão válida quanto a sua, porque a sua é demais. Tipo assim, não dava mesmo. Era algo impossível. Não tinha condição. Onde já se viu? Choveu. Afinal de contas, a chuva é uma ótima justificativa. Para mim, ela é uma grande justificativa. Você não sabe o transtorno que é para mim isso. Mas para Jonas nem tanto. Por que eu estou falando isso? Porque talvez a gente olha para Jonas e fala e trata ele como um cara bem desobediente. E foi bem desobediente. Mas que ele não tinha tantas justificativas tão boas assim para desobedecer a Deus. Porque ele desobedeceu uma coisa óbvia. Ele desobedeceu de uma maneira tão direta, de uma mensagem de Deus tão banal. Poxa, mas esse Jonas pisa na bola, né? Era tão óbvio, por que ele não fez? Qual foi a justificativa que ele achou? A gente pode achar várias, buscar várias. E muitas muito importante e válida. Mas a questão é essa. Primeira lição. Nenhum de seus argumentos será suficiente para te autorizar a desobedecer à vontade de Deus. Nenhum. Por mais importante e válida e dolorosa que seja o seu argumento. Jonas aparece só mais uma vez no Antigo Testamento, e é lá em 2 Reis, capítulo 14, quando ele é chamado como profeta para anunciar uma mensagem muito boa, muito importante. Ele é chamado para anunciar uma mensagem de expansão de prosperidade do reino do norte. Jonas, ele está no reino do norte, ainda quando os reinos estão divididos. Lembra então, eu já tenho falado um pouco isso quando eu falei de Jeremias, explicando, você lembra a história de Israel, quando o reino se divide, depois da morte de Salomão, o reino se divide, Israel, entre sul e norte. O norte foi o mais desobediente entre os reis, e esse norte se desfez depois que eles foram invadidos e destruídos por completo. O sul foi a parte que permaneceu mais fiel a Deus, oscilando entre reis bons e maus. Jonas, ele estava no norte. A cidade onde ele morava, onde ele vivia, era como se fosse na Galileia, a região do norte. Ele era filho de profeta. O pai já tinha profetizado. E antes disso, Jonas também tinha sido chamado por Deus para profetizar a expansão do território de Israel. Então, anteriormente, Jonas já tinha sido requisitado por Deus para levar uma mensagem de esperança. E era uma ótima mensagem. É a mensagem que todos querem levar. Por exemplo, você recebe uma mensagem de Deus, uma profecia de que Deus está te chamando para você anunciar que, por exemplo, essa igreja vai triplicar de tamanho. Eu vou anunciar para todo mundo, olha como eu sou bom. Cara, a mensagem que Deus me deu é uma ótima mensagem. Eu tenho prazer em anunciar isso. Eu tenho prazer em falar dessa mensagem. Então, é uma ótima mensagem. Essa foi a primeira mensagem que Jonas recebeu. Só que agora, essa mensagem de expansão, de prosperidade de Israel, não era tão agradável, porque era uma mensagem destinada a Nínive, uma cidade onde era a principal, uma capital, uma cidade muito grande do Império Assírio,
o principal império que estava em grande crescente e poder de invasão, que grande probabilidade que isso aconteceu, invadiria também Israel e conquistar todo o território. Então a promessa era: vai a Nínive, no meio dos assírios, daqueles que são do império, dos que dominam, que estão crescendo, que estão invadindo, que estão crescendo, anuncia a eles o arrependimento para que eles não sejam destruídos. Agora, Jonas, filho de profetas, buscando ao Senhor, mesmo estando no norte, tendo que anunciar o arrependimento de uma nação que você sabe que o desejo deles é invadir o seu país e acabar com tudo. E você sabe que a estratégia de guerra, de invasão, seja os assírios posteriormente, o surgimento, o crescimento da Babilônia, que veio só depois deles, a tática era invadir, matar primeiro o exército. A tática era pegar o rei ou destruir o templo, porque sabiam que pegavam na fragilidade do povo, matando templos, sacerdotes e profetas. Esse é o primeiro passo. Derrubando, matando todos eles, maior facilidade de invadir e conquistar a terra. Jonas, filhos de um profeta, ou seja, minha família é a primeira a ser destruída. As coisas da nossa religião e fé serão destruídas. Nós seremos destruídos e acabar com o nosso povo na nossa região. Por que eu vou anunciar uma mensagem a um povo para ele se arrepender, sendo que eles querem me destruir? Para que eu quero ver a prosperidade de uma nação que, se eles ficarem mais fortes, pior para nós? Será que essa começa a ser uma justificativa um pouco mais válida de Jonas? Ele olha para a sua vida e fala assim: se aquele povo se converter, eles podem crescer, vai acabar com a gente. Mas o problema de Jonas, talvez, ele não estava compreendendo que era justamente o contrário. Quando você anuncia o juízo de Deus sobre uma nação, é demonstrar o amor de Deus para que eles se arrependam. O objetivo não era a destruição, o objetivo era arrependimento. Era: se arrependam para não ser destruído. E quando Deus anuncia o juízo, é porque Deus está mostrando o poder dele para que você não passe por isso. Para que você olhe o juízo e entregue: eu não quero passar por isso porque eu sei quem é Deus. E então eu preciso me arrepender. E Jonas, para ele, era o contrário. Para ele era: prosperidade desse povo é morte para nós. Sabe quando você olha para alguém importante, poderoso, você fala assim: esse cara não tem salvação não, quero que ele morra mesmo, porque ele só faz mal para a gente. Talvez uma comparação que fica bem distante de nós, mas eu acho que se aproxima, não é igual. É como se você tivesse a tarefa dada por Deus para você ir no centro, na cúpula do Estado Islâmico e falar assim: vocês vão se arrepender, porque Deus quer que vocês se convertam. Você iria com todo prazer lá? E olha que para a gente já duvidaria isso, que a gente não está muito longe, a gente não tem nada a ver com essa guerra, a gente não tem nada a ver. Por mais que eles não gostem de cristão, mas não tem ninguém aqui, né? Não tem Estado Islâmico aqui. A gente não está na terra deles. Imagine você ir para lá, para o meio deles, e chegar no meio do povo do Senhor: pessoal da Jihad, da Guerra Santa, Estado Islâmico, se arrependam, que vocês precisam reconhecer que existe um único Deus. E essa é a tarefa, não é uma hipótese, nós temos que fazer isso.
Quantas justificativas você ia arrumar para falar assim? Não, estou tranquilo aqui. Você ia começar a falar assim, afinal de contas você nem fala árabe, né? Então deixa quieto. Afinal de contas, chegar até lá é muito longe. Lá tem muito deserto. Não, vamos ficar com o calor daqui, não é tão ruim assim. Começar justificativas que para nós será até plausível. Assim, realmente, não, é muito longe. É difícil de chegar lá, é difícil mesmo. A tarefa dada por Deus para Jonas era para um extremo de um lado, que era Nínive, e o que ele faz? A desobediência vai para outro. O outro lado era o outro extremo. A cidade para com que ele pegou o navio era o extremo conhecido naquela época. E ele falou assim, eu vou é para o outro lado. Será que a gente está começando a falar assim, não, até que Jonas não era tão mal assim, né? Até que Jonas não era. Meu objetivo hoje não é deixar Jonas bonzinho para vocês, não. É para você se achar tão pecador quanto Jonas. Porque afinal de contas, se ele não é... quanto mais eu me aproximo do caráter de Jonas, mais eu me acho bom. Ah, então Jonas era bonzinho também, né? Eu também sou, então ele tem a sua credibilidade aí de poder desobedecer. Não tem justificativa. Talvez a justificativa de Jonas era mais importante. É o melhor argumento que poderia existir. Nenhum das nossas desculpas é comparada com o argumento que Jonas tinha. Jonas tinha o principal argumento para não ir, que era a destruição do próprio povo de Deus. Era a opressão do próprio povo de Deus. Era juízo, era o inimigo do povo de Deus. Era a principal desculpa. E ele não tinha essa desculpa para desobedecer a Deus. Se Deus mandou, por mais pior que fosse essa tarefa, não tem porquê. Sabe quando a gente faz isso? Quando a minha vontade sobrepõe a vontade de Deus. Eu acho que eu sei o que é melhor para mim. A minha vontade é de não ir, então eu não vou, porque a minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Não, jamais. Parece meio duro, né? Jamais que eu colocaria a minha vontade acima da vontade de Deus. Quando você desobedece e não faz o que tem que fazer, arruma desculpas, justificativas, é isso que a gente está fazendo. Quando a gente coloca pretextos, a gente chega à loucura de falar e fazer como Jonas fez. O objetivo dele era fugir da presença de Deus. Como que um profeta que tem um relacionamento com Deus, que conhece a Deus, acha que é possível fugir da presença de Deus? Só quando você está muito convencido que seu argumento é muito bom. Não é possível que você conhece a Deus, busca Ele e acha que é capaz de fugir da presença dEle. Quando nós fazemos isso, quando a nossa vontade, as nossas desculpas justificam a nossa desobediência, nós estamos tratando Deus como qualquer outro Deus. Que a vontade dele pode ser obedecida ou não, conforme a minha vontade. A maior loucura é quando nós achamos que podemos fazer isso, de achar que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus, de achar que o plano de Deus não é tão certo, correto assim, que afinal de contas Deus não está pensando nas consequências, vai que realmente se converte. A gente quer ver o juízo de Deus, a gente não quer ver a salvação. É duro, sabe por quê? A gente não fica feliz quando alguém que é muito mal, socialmente falando, se converte. A gente não fica contente.
Pelo contrário, a gente queria que ele morresse. Pega um traficante desses aí. Um traficante brasileiro desses maiores aí. Fernandinho Beiramar. Se converteu. Aí você fala, puxa vida. Podia ter morrido antes, né? Alguém que você olha, que aos seus olhos ele é totalmente perdido e depravado, você não fica feliz. A gente não ora para que Deus converta o coração dos perdidos, dos poderosos, do que nos traz dor. A gente quer o juízo. A gente quer mesmo que Deus derrame o juízo, não que ele se arrependa. Eu vou falar de política, porque eu gosto de falar de política, é exemplo bom para pegar a nossa ferida, né? Porque a gente odeia um monte de político. E a gente quer mesmo que ele morra e vá para o inferno, né? Desculpa, ninguém fala isso. Mas você não ora para que ele se arrependa e seja salvo. A última coisa que passa na sua cabeça, quando você publica uma coisa falando mal de um monte de político, a última coisa que você quer é que ele se arrependa e se converta. Não é? Por quê? Você é melhor que ele? Por que você não quer que ele participe da comunhão junto com você? Você não quer que alguém muito poderoso se converta? Meus irmãos, eu queria ver. Eu acho que Deus não vai fazer isso. Não vai. Mas já pensou se o presidente da Câmara se converte e vem frequentar os cultos com a gente aqui? Vocês iam tratar ele bem? Será? Se converteu, reconheceu seus pecados, mudou de vida, foi transformado, é salvo, é nosso irmão. Você fala, esse é meu irmão? É duro, né? Esse é meu irmão. A gente é pior que Jonas. E a gente arranja desculpas para falar que não. Aí a gente começa a raciocinar e falar assim, não é bom porque vai ficar mal a igreja, ele tem uma fama antiga e melhor não ter ele junto porque vai ser prejuízo para nós, as pessoas vão falar da gente, é melhor evitar, né? Vai que ele se converte mesmo, né? E aí ele vai querer vir aqui, vamos falar da gente, vamos falar da igreja, vamos falar que a gente está envolvido com essas coisas. A gente arruma justificativas para evitar que isso aconteça. E parece muito plausível as nossas justificativas. Mas no final das contas a gente quer o juízo dele, a gente não está nem aí para que ele se arrependa. Se a nossa tarefa é anunciar o amor de Deus para que todos se arrependam, de todos os povos, línguas e nações, seja quem ele for, seja o opressor, seja o oprimido, seja o bandido, o ladrão, o político, o honesto, o empresário, o rico, o bom, o pobre, o branco, o Pedro, cadê o Pedro? O preto. Seja quem for. Seja quem for, a gente não pode selecionar quem a gente acha que tem que se converter. A gente tem que parar de arrumar justificativas para desobedecer à vontade de Deus, porque afinal de contas a minha vontade é mais importante. E o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas o que eu sei é que diante de Deus não é justificativa. Pode ser a dor mais profunda que esteja passando. Pode ser uma dor verdadeira. Uma justificativa profunda e verdadeira.
mesmo assim, não é uma autorização para você desobedecer à vontade de Deus. Então por que a gente fica dando desculpas? Por que a gente arranja justificativas? Talvez, para continuar a história da saída de Jonas, um sinal que nós estamos nos aproximando da atitude de Jonas é a segunda lição. Se sentir em paz, mesmo quando somos desobedientes, é ignorar o poder de Deus sobre a criação. O que aconteceu? O mundo está caindo ao seu redor e você está em paz, dormindo no porão. Ser desobediente a Deus e seguir simplesmente porque o seu coração está em paz, você pode estar profundamente e sinceramente enganado. E ainda você dá desculpas, como acontece no texto. Jonas, ele chega no porto, ele quer pegar um navio que vai para Tarsas. Era uma viagem que não acontecia todo dia. Não era toda hora que tinha um barco, e esse barco não era só de pessoas, eram de cargas, que tinha aproximadamente umas 100 pessoas nesses barcos, que era uma viagem longa, com muitas paradas, porque era o extremo do mundo conhecido na época, que hoje seria a Espanha. É o extremo oeste para onde iria, e ele chega no porto, tem um barco, e inclusive ele tem o dinheiro suficiente para pagar a passagem. Deus está direcionando. O barco está aqui, eu tenho o dinheiro da passagem, Deus está conduzindo as coisas. Olha como eu estou indo para o lugar certo. A gente olha para situações e ainda quer se enganar, achar que está tudo bem. A gente olha para situações que não tem nada a ver e acha que não está dando tudo certo. Olha aí, Deus está comigo. Você sabe que está indo errado. Você sabe que não deveria ir para lá, você está indo para o outro lado. Mas algumas coisas acontecem e ainda você se acomoda. Não, olha aqui, estou fazendo a coisa certa. Se enganando, usando de situações para se enganar. Mas o que Deus faz, Ele controla a situação, Ele controla o universo e a criação que Ele faz, Ele só faz assim, ó, com a mãozinha assim, ó. A tempestade vem. O barco começa a bater, a quase se desfazer. Mas Jonas, ele acredita que está fazendo a coisa certa. Não é possível. Não é possível que ele não ache que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ele falou assim, gente, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aí, vocês se viram para dar conta desse navio, eu vou dormir. E vai para o porão e dorme. Como se não tivesse nada a ver. Como se ele não tivesse relação nenhuma com aquele momento que estava vivendo ali. Cego. Cego pela sua própria vontade, pelos seus próprios prazeres. Cego, ele estava desobedecendo a Deus conscientemente e achava que estava tudo bem. Como pode isso, meus irmãos? Como pode você andar constantemente desobedecendo a Deus, sabendo que está desobedecendo e achar que está mil maravilhas? Afinal de contas, Deus está me abençoando. Afinal de contas, meu emprego está tudo bem. O mundo está caindo lá fora. Mas é que importa ter um carro bom, né? Olha aí, Deus está abençoando. Será que isso é sinal de prosperidade, de bênção de Deus? Sabendo que você está totalmente desobediente ao Senhor, descomprometido com a vontade dEle, ignorando os seus mandamentos, e você olha para alguns detalhes
para se acomodar e falar que Deus está contigo, quando ao seu redor o mundo está caindo, a tempestade, o barco está quebrando e você acha que está tudo bem. Essa desobediência de tentar manipular essas circunstâncias para nos fazer paz interior, de falar assim, aquele, ô conselho maldito, siga seu coração. Siga seu coração depravado, corrupto. Você vai ver o que vai acontecer. Juízo de Deus. Deus tem um plano para se cumprir. O plano dele é para que os povos se conheçam e se arrependam. E você está brigando com Deus achando que o seu plano é melhor. E o que importa é eu viajar tranquilamente num barco sossegado. Tem minha vidinha aqui, tá tranquilo. O plano de Deus é muito maior. Mas enquanto a tua vida está tudo bem, segue a vida. Não tem problema não. E a dificuldade é porque os tripulantes daquele barco logo identificaram que aquela tempestade não era normal, porque eles tentaram resolver o problema. Se eles tentaram achar algum problema no barco, alguém que estava ali, é porque aquela tempestade não era normal. Um povo que está acostumado, navios de atravessar oceanos, viagens longas, ficar desesperado ao ponto de cada um pedir ao seu Deus e tentar achar qual que é o problema do barco, é porque não é comum. Na hora do desespero, todo mundo começa a pedir para algum Deus, né? Sabe para que Deus ele estava pedindo. O raciocínio lógico já perdeu, né? Nessas horas já era o ateu. Se tiver ateu no barco, algum Deus ele clamou. Porque não tinha raciocínio lógico que explicava aquela situação. Não tinha como. Por quê? Era Deus agindo. Estava claro. Deus agindo e o povo percebendo que era alguma coisa extraordinária. E o profeta, que conhece um Deus sobrenatural, dormindo. Sabe qual que é o problema? Quando nosso maior engano é quando a gente se isola assim dos demais, achando que a gente não tem nada a ver. Achando que a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo. Que Deus não tem nada a ver com isso que está acontecendo aqui. Com os problemas, com a calamidade. A gente acha que está tudo... A gente não tem nada a ver com isso. No Novo Testamento, tem um caso também que alguém que dormiu no barco, né? O povo estava desesperado. Era Jesus. Jesus estava dormindo no barco, a tempestade, e o povo desesperado. Sabe o que tem a ver essa história com a de Jesus? Nada. Nada a ver. Nada a ver, porque ali era o poder de Deus. Aqui é alguém desobediente desfrutando do juízo de Deus. Era alguém nitidamente desobediente a Deus, achando que poderia ficar tranquilamente, sabendo que está desobedecendo a Deus. Meus irmãos, você sabe quando você desobedece a Deus. Ou, melhor, você sabe quando você não está fazendo aquilo que Deus quer. Você sabe que você está devendo diante de Deus? E só você e Deus sabe. E enquanto a gente tenta viver uma vida como se nada tivesse acontecido, é perdição, é destruição.
Você sabe o que deveria fazer e não faz. E a gente usa essas desculpas para aliviar a consciência de falar, não, está tudo bem, mas você sabe o que deveria fazer. E você oculta, esconde os seus pecados, achando que ninguém está vendo. E o pior, tentando enganar a Deus, fugir da presença dele, achando que você pode tocar a sua vida tranquilamente. Desobediente a Deus. Não tem como. Enquanto permanecer ocultando seus pecados, as suas falhas, o salmista diz que os meus ossos chegaram em sequidão. Enquanto eu não confessei os meus pecados, a minha iniquidade sofria dores, doenças, chegava ao desespero por tentar esconder os meus pecados, tentar ocultar, dando justificativas de que estava bem e não está, desobedecendo a Deus e arrumando pretexto para fazê-lo. É impossível você continuar dessa maneira e querer ter comunhão com Deus. Vai receber o juízo. Não tem como. O problema é que a gente fica arranjando desculpas, justificativas e falar assim, eu estou em paz, eu estou tranquilo. O problema é que se eu estou em paz e tranquilo, você vai ter que se entender com Deus. É quando a nossa consciência já está tão cauterizada que a gente não consegue sentir nenhum arranhão de tanto que já cicatrizou ali, que você perdeu a sensibilidade. Para você não faz mais diferença de nada. E você fica tranquilo, em paz, mente cauterizada. Parece que é tão normal isso. Afinal de contas, é uma prática comum. Então está tudo bem, está normal, estou tranquilo, estou em paz. Não tem como, meus irmãos. Não tem como. A gente precisa abrir os olhos. Você quer ficar em paz e ver Deus gritando no megafone pelas situações ao seu redor e você achando que não tem nada a ver com isso. Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus usa os problemas para demonstrar a graça e o amor de Deus para a sua vida, te trazendo de volta ao arrependimento, e você acha que não tem nada a ver com isso. Ou você acha que tudo que acontece na sua vida não tem nada a ver com nada, é só o acaso. Ou você acha que as coisas que acontecem ao seu redor não tem nada a ver com Deus. Será que Deus não quer te ensinar alguma coisa, não? Será que você está cego aos olhos de Deus e está achando que está tudo bem? O mundo desmoronando ao seu redor e você nada a ver com isso? Nada acontece por acaso. Se você acredita na soberania de Deus, que Ele está conduzindo a história desse mundo, Ele está conduzindo todas as coisas. E se até as dificuldades ao nosso redor que acontecem é guiada debaixo da soberania do próprio Deus, eu preciso olhar para isso e entender o que Deus quer de mim. O que Deus quer da minha vida. Se aparecem todos os problemas na minha casa, na minha família, saúde, doença, desemprego, o que Deus quer me ensinar com isso? O que eu preciso compreender o plano de Deus com tudo isso? Não fique em paz, tranquilo, achando que está tudo bem, enquanto Deus está demonstrando a necessidade de você retornar à obediência àquilo que Ele mandou, àquilo que Ele te ordenou. É preciso. Abra os olhos. Terceira lição. Mesmo em nossa desobediência, os ímpios temem e louvam
a Deus. Chega-se a esse ponto. A partir do versículo 10, quando eles perguntam e lançam sorte sobre Jonas, ele diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar seria tornado cada vez mais tempestuoso. Ao reconhecer que Jonas era o problema, eles lançaram sorte. Eu não sei como lançaram sorte. Não sei qual foi o mecanismo. A Bíblia não explica. Lançaram sorte. Par ou ímpar, 2 ou 1, pedrinha, não sei. Lançaram sorte. E essa sorte caiu com Jonas. O princípio de lançar sorte, até os povos pagãos, como os israelitas, para Deus não tem acaso, certo? Então eles entendiam que qualquer maneira de identificar seria guiada por Deus. Então foi direcionada por Deus. Tanto é que eles acertaram. E lançaram sorte. Caiu em Jonas. E quando eles perguntaram: Jonas, quem é você? De onde você está indo? O que está acontecendo na sua vida? Ele falou: eu sou hebreu, sou servo de Deus. Os povos, os outros idólatras falaram assim: você é doido? Tu é hebreu e está fugindo? Por que você fez isso conosco? Você tem um Deus que faz tudo isso e você está desobedecendo. Por que você leva esse problema para nós? Sabe por que eles reconheceram? Que era o Deus do Jonas. Sabe por quê? Porque eles já tinham clamado e pedido para todos os deuses e nada tinha mudado. Nada tinha mudado porque eles clamavam aos deuses e a tempestade continuava. A tempestade não parou. Se clamamos todos aos deuses, a situação não mudou, é o seu Deus. É o seu Deus. Então eles reconhecem que é o Deus de Jonas. E até os ímpios entendem e falam assim: você é doido? Querer fugir da presença do Deus de Israel? Isso não pode passar a cabeça de um hebreu. Não faça isso. Eles reconhecem quem é o Deus e eles temem. E eles temem ao ponto de falar: nós não vamos se jogar. Porque Jonas fala assim: é verdade, sou eu o problema, me joga no mar. E eles falam: não vou jogar. O texto diz que eles tentaram remar com todas as forças até a margem mais próxima, para não ter que jogar Jonas. Meus irmãos, os ímpios têm mais piedade dele do que Jonas estava tendo dos ninivitas. O ímpio não queria ver a destruição do hebreu, mas o hebreu queria que todo o povo morresse. O ímpio sabia quem era o Deus deles e falava assim: não, você não vai morrer não, a gente vai lutar para chegar até a margem. Meus irmãos, quando a gente acha que a gente está nessa paz, que acha que está tudo bem, a gente está até prejudicando os outros. O nosso pecado, a nossa desobediência, ela não afeta só a nós não, ela afeta todo mundo. Afeta a sua família, a sua igreja, todo mundo. A desobediência de Jonas, ele ficar dormindo no porão, enquanto isso, a comida da viagem foi jogada no mar. As ferramentas, o que estava pesando, jogado no mar. Dando prejuízo para a viagem, simplesmente porque o bonitão achava que estava tudo em paz, não tinha nada a ver com ele. É duro, né? É tão egoísta que acha que não, só estou trazendo problema para mim. Se engana. Todo mundo sofre. Todo mundo sai prejudicado.
é óbvio que você é o maior de todos. E essa desobediência, mesmo pela sua desobediência, Deus transforma a história de tal maneira de que até os ímpios enxergam o poder de Deus na sua desobediência. Os ímpios olham a sua desobediência e falam assim: esse cara é doido, ele não serve a Deus, ele desobedece. Isso traz louvor a Deus pelo juízo que Deus estava trazendo a Jonas. Por causa de receber o juízo de Deus, uma pessoa, centenas estavam reconhecendo o poder de Deus. Olha só. Até quando você não quer, você é usado por Deus para que o nome dele seja conhecido. Até o juízo de Deus na sua desobediência leva o reconhecimento e o temor a Deus daqueles que não o conhecem. E essa atitude demonstra essa piedade que eu já falei, que o povo que estava no barco não queria a morte e o juízo de Jonas, mas Jonas queria o juízo dos ninivitas. É impressionante, é triste ver ímpio não desejar a morte de ninguém e crente falando que tem que descer o juízo de Deus nesse povo. É triste ver os ímpios com mais compaixão das pessoas que estão sofrendo, perdido, do que o crente querendo ver a morte. É triste. Mas mesmo assim Deus transforma isso para que esse nome dele seja exaltado. O versículo 16 diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Depois que eles lançaram Jonas no mar, ele viu que a tempestade parou. E compreenderam, realmente, esse é o Deus de Israel, que acalmou a tempestade que nenhum Deus nosso conseguiu resolver. Esse realmente é o Deus desse povo que Jonas está falando. Por isso que eles temeram e sacrificaram ao Senhor. Cultuaram. Reconheceram Deus. O juízo de Deus teve que vir sobre a vida de um desobediente para que alguns reconhecessem o poder de Deus. O Deus que governa a história, o Deus que dirige todas as coisas. Mas eu não quero ser usado por Deus para testemunho dos outros através do juízo. Eu quero pela minha obediência. E eu sei que pela minha obediência eu glorifico mais a Deus. E a tarefa é entender que eu preciso obedecer, mesmo que eu não queira, mesmo que seja tudo contrário à minha vontade. E quando nós vemos o ponto da história que é tão conhecido, em que Jonas ele é lançado nas águas por causa do juízo de Deus, o povo teme, pede a Deus para que não receba o juízo porque eles jogaram Jonas no mar. Eles clamam ao Senhor para que eles não sofram as consequências porque eles fizeram isso. Deus leva o grande peixe e engole Jonas. Esse momento que a história não fala mais do que aconteceu com o barco, com seus tripulantes, com aquele povo que estava lá.
mas conta que se o evangelho não chegou a Nínive, e chegou a muitos outros que estavam indo para o oeste, para a Europa. E mesmo assim, se Deus usou o juízo dele sobre Jonas para que outros reconheçam que existe só um Deus, um Todo-Poderoso, esse sim, o próprio Deus demonstrou de uma outra maneira. Cristo recebendo juízo para que tantos outros o temam, o louvem, o adorem. Cristo. Abra em Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, 38. Então alguns escribas, fariseus, replicaram: Mestre, queremos ver a tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas, Cristo. Se o juízo de Deus sobre Jonas, de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, recebendo o juízo de Deus, achando que estava morto, mas Deus o levou para o arrependimento de Nínive, o texto diz: existe alguém que é maior do que Jonas, que é melhor do que Jonas, que sofreu o juízo de Deus, o verdadeiro juízo, para que não só os ninivitas, todos, se arrependam e sejam salvos. Essa é a mensagem. Essa é a história de Jonas. E você já sabe, você pode ler depois o resto da história em casa. Lê aquilo que Deus fez, levando Jonas de volta para o caminho que Deus tinha mandado, porque o plano de Deus tinha que acontecer. O plano de Deus tinha que se concretizar. E agora então, simples. Até quando nós vamos ficar dando justificativas? Até quando eu vou dar desculpas de que eu não posso, que eu não consigo, é muito para mim? Essa dificuldade, esse problema. Até quando a gente vai começar a dar desculpas de servir mais a Deus? Até quando a gente vai ficar arranjando pretexto para servir a Deus? Até quando nós vamos colocar os nossos problemas tão importante ou mais importante do que servir a Deus, obedecer a Deus? Até quando? Até quando nós vamos arranjar desculpas de falar que algumas coisas são mais importantes do que servir a Deus? Até quando eu vou usar desculpas tão banais diante de Deus? A desculpa de Jonas de não querer ser perseguido por um povo não colou. Se uma perseguição política, religiosa, de guerra não serviu diante de Deus como desculpa, por que a chuva, o cansaço, minha família vai ser desculpa? Por quê? Por que que meus compromissos, meus afazeres, por que que o meu lazer, por que que o meu descanso, por que o meu conforto,
Por que as minhas amizades? Por que minha família? Por que os meus bens? Por que meu trabalho? Por que tudo isso é mais importante dessa desculpa do que obedecer a Deus? Se nem uma guerra em nome de Deus é desculpa para desobedecer. Até quando nós vamos arranjar desculpas e achar que elas são válidas para não cumprir aquilo que Deus quer de nós? Pare de dar desculpa. Seja honesto diante de Deus e diga que realmente você é desobediente. Segundo, obedeça, mesmo quando você não desejar. Mesmo que você tenha as suas desculpas e justificativas, obedeça. Obedeça, porque obedecer a Deus é aquilo que agrada a Deus. É melhor do que o sacrificar. É o melhor do que o confessar, do que se arrepender, do que pedir perdão. Então obedeça, mesmo quando está preguiçoso. Obedeça quando tudo é problemático. Obedeça mesmo que você está lutando para não fazer. Se é a vontade de Deus, tem que ser obedecida acima de qualquer coisa. Se é a ordem divina, tem que ser obedecida. E por último, seja bênção. Não seja a maldição ou o juízo de Deus na vida dos outros. Seja um instrumento de Deus para levar a bênção, a graça e a salvação para aqueles que estão perdidos. Não selecione pessoas que têm potencial para a salvação. Você não sabe nada disso. É Deus é quem salva. É Deus é quem redime. Então não arranje desculpas para falar do amor de Deus, para anunciar Cristo. Não arranje desculpas para ter comunhão com o Senhor. Não arranje desculpas para obedecer. Seja bênção na vida da igreja. Seja bênção na vida da sua família. Seja bênção no seu trabalho. Não leve os seus irmãos a pecar. Obedeça a Deus. Não arranje desculpas. Chega de justificativas. Chega de colocar as nossas vontades, as nossas dores e privilégios no lugar de Deus. Não dá mais, meus irmãos, não dá mais. Eu espero que você tenha se sentido um pouco pior do que Jonas. Para reconhecer que você é muito mais desobediente do que ele. Mas não simplesmente porque você é desobediente, você precisa continuar assim. O objetivo é que sejamos bênção para todos. O desejo é a resposta com o nome dessa série. Eu estou aqui, Deus. Eis-me aqui. Estou disposto a te servir. Estou disposto a obedecer. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser bênção onde eu estiver. Eu quero ser comprometido e obediente. Eu não quero mais continuar nessa vida de desobediência, de angústia, de fuga da presença de Deus. Porque não tem lugar aonde Deus não está. Se eu não vou no mais profundo abismo, lá estás. Deus sabe de todas as coisas. Nosso desejo é que
esse Cristo que sofreu o juízo do nosso pecado, da nossa desobediência, que morreu, que ressuscitou para ter comunhão com o Senhor, seja conhecido em todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações adorem ao Senhor. E para que isso aconteça, eu digo: eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Estou disposto a obedecer, estar comprometido com o Senhor e com a obra maravilhosa que Ele tem para as nossas vidas. Que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que nos use por sua graça.